Fora do script, o candidato Donald Trump está levando vantagem em vários estados pêndulos nos Estados Unidos, onde a apuração ainda não terminou, mas, por exemplo, na Flórida, que era um estado que tinha aí chances de a Hillary levar, quase todas as urnas já apuradas, o Donald Trump está com 49,2% dos votos e muito provavelmente deve levar o estado. A Hillary está com 47,7%. Ele também está na frente em Ohio, que está com ainda apuração, falta muito voto ainda para ser apurado, e está também na frente na Carolina do Norte. Se o Trump levasse esses 3 estados, seria muito difícil aí para Hillary recuperar o terreno perdido. Ainda falta apuração nos estados da costa oeste do país, onde fica a Califórnia, por exemplo, que é o grande aí, onde tem mais delegados e que é pró-Hillary. A gente vai entrar direto dos Estados Unidos com a Patrícia Campos Mello. Ela está em Miami, justamente na Flórida, da onde a gente está falando. Estou aqui com a Luciana Coelho também, que é editora do Caderno Mundo, e com o Raul Justilores, que é repórter especial e foi correspondente em Washington, como todos nós aqui, os 4 presentes. Patrícia, diga aí. Então, hoje a notícia já é o mercado reagindo pessimamente aí a essa liderança, por enquanto, do Donald Trump, né? Nossa, o peso mexicano teve a maior queda em 20 anos. Tal é o efeito aí dessa melhora do Trump. E eu imagino que se alguma empresa de pesquisa eleitoral tiver capital aberto, também deve estar despencando. Nunca vi, foram 3, mesmo que o Trump não ganhe, as pesquisas estão dando, tem tanta diferença das projeções, que vai ser mais ou menos, a gente vai ter outro choque, como foi o Brexit e o referendo da Colômbia, né? Uhum. A gente ainda não sabe se o Trump vai ganhar, mas de qualquer maneira ele está indo muito melhor do que previam as pesquisas. Não, para a gente ter uma ideia aqui, no começo do dia e antes do início da apuração, o New York Times, por exemplo, fazia ali uma projeção de quem poderia ganhar as eleições, estava dando quase 80% a Hillary Clinton. Agora, nesse exato momento, o mesmo site do New York Times está dando 81% de chance do Donald Trump levar as eleições. Então, assim, muito provavelmente agora toda a apuração e expectativa vai para a costa oeste, né, onde começam a ser apurados os votos daqui a pouco. E aí? Eu acho que é uma surpresa aí grande, ou seja, são os erros das pesquisas. O Partido Democrata não conseguiu aí levar os hispânicos, ou levar os mais jovens, ou levar as minorias que supostamente derrotariam aí o branco mais velho, que era o eleitor aí comum do Trump. Então acho que várias perguntas ficam assim, como essas minorias ameaçadas pelo Trump durante a campanha, será que eles votaram? Será que se interessaram pela Hillary? E fica também a questão da Hillary não ser a novidade, ou seja, dá a impressão que os americanos quiseram algo novo, ainda que esse novo seja o Trump. Tem até tem umas pesquisas, já estão saindo alguns números das pesquisas, né, de boca de urna, que mostram, aqui na Flórida, por exemplo, que estava pegando um número aqui, o Trump está vencendo no voto dos brancos por 31 pontos de diferença. Em 2012, o Obama, sobre o Romney, venceu com 24 pontos de diferença. E a Hillary também está 8 pontos abaixo no desempenho com jovens. Então, basicamente, o Trump conseguiu ter mais apelo do que o Romney entre o eleitor branco, pelo menos aqui na Flórida, que é esse estado importante, e a Hillary, de fato, como a gente esperava, ou não esperava nesse nível, mas não conseguiu animar os jovens para irem votar. A CNN soltou a pesquisa de boca de urna deles, e comparando com 2012, o percentual de comparecimento dos jovens geral foi semelhante, mais ou menos 20% do eleitorado. Agora, ninguém tem o número de comparecimento na eleição ainda, né? Ninguém sabe a abstenção, como o voto não é obrigatório, se ela ficou naquela casa dos 60 e poucos por cento, ou se foi mais baixo.
O que parece é que a Hillary não conseguiu prevalecer entre os jovens brancos por essa boca de urna. 48% deles preferiram Trump contra 42% da Hillary. Eu estou chamando de jovens, o pessoal entre 18 e 29 anos, é uma fatia generosa. Aqui na Flórida são dados específicos, parece, esses que eles já estão analisando de boca de urna. Acho que eles já têm porque já tem muitas urnas abertas, né? São quantos que o Cazê falou? 98%? 95%. 95%. Quem tem 29 anos é jovem, né, Luciano? É claro. Por favor. Bom, e lembrando então que para vencer a eleição nos Estados Unidos são necessários 270 votos do colégio eleitoral. Por enquanto, na apuração que está em andamento até agora, o Donald Trump está com 140 e a Hillary Clinton com 9. E lembrando mais uma vez que a maioria dos estados, pelo menos 4, 5 estados da costa oeste, inclusive a Califórnia, que é o estado que mais tem delegados, ainda não começou a apuração. Deve começar durante a madrugada e isso deve correr aí durante toda a madrugada essa possibilidade de resultado, já que, como a gente disse aqui, o Donald Trump está levando vantagem, praticamente já levou a Flórida, está com vantagem na Carolina do Norte, com 70% das urnas apuradas. Ohio a CNN acaba de dizer que o Trump ganha em Ohio. Ohio ganhou também, ou seja... Já dão como certo. Se levar a Carolina do Norte, que tem mais de 70% das urnas apuradas, está 50-47, aí vai ficar muito difícil para Hillary mesmo, vai depender muito dos estados da costa oeste. A gente pode, de fato, ter o Donald Trump republicano como novo presidente dos Estados Unidos. Tem um caminho ali pela Virgínia, Pensilvânia e Michigan, né? Eu acho que ela está na frente nos 3. Virgínia, Hillary está na frente. Lado, né? A Virgínia está meio empatada, mas ela está na frente, né? Tá. Mas isso ainda dependeria de Nevada, de outros estados pro lado oeste. Não seria impossível, mas ficaria bem complicado. E isso que no começo do dia, hoje, todos os analistas falando que ela só precisava ganhar um desses estados-chave e ele precisava ganhar todos. Exatamente. Parece que ela não conseguiu até agora não levar nenhum, né? É interessante que já começou um jogo de culpa nas redes sociais. Assim, há vários militantes democratas acusando os eleitores do Partido Verde na Flórida, que a Jill Stein está elegendo Trump, já tem um jogo de culpa, que agora o diretor do FBI... 2000 que para o Ralph Nader, né? Sim, o Ralph Nader redivivo. O Ralph Nader que usou a derrota do Al Gore. Recebeu 63 mil votos na Flórida até agora. É menos do que a diferença entre os dois. Não, mas a caça os fantasmas... Agora, Patrícia, você que está aí na Flórida, em Miami... A Flórida é um estado que tem muito latino, né? Quer dizer, uma comunidade cubana gigantesca. O que explica aí, na sua opinião, essa guinada aí pró-Trump nesse estado? Pois foi uma surpresa. Basicamente, quem vota no Trump é a população branca que se concentra no centro do estado e numa região que chama Panhandle. E toda a esperança dos democratas e o que as pesquisas, pelo menos, diziam que mostravam, é que os hispânicos são 18% da população na Flórida. Eles tradicionalmente comparecem muito pouco nas votações, menos de 50%, mas se esperava, e eu acho que a gente tem que olhar os números para ver como é que ficou, que eles iam ter um comparecimento muito maior, e que isso ajudaria a Hillary ganhar no estado. Com o apoio das mulheres, as mulheres também não apoiaram a Hillary em volumes muito expressivos. Os primeiros números estão dando que ela teve 51% de apoio das mulheres, que na realidade não é muito grande, sendo que ela seria ou será a primeira presidente mulher, e que o Trump fez uma campanha em que ele ofendeu muito as mulheres. Então, acho que todas essas coisas se juntaram aí para explicar, e a baixa votação dos jovens. Agora, isso aí, Patrícia, eu queria a opinião de vocês aqui. A gente não poderia também fazer uma leitura da seguinte maneira: nós jornalistas, né, e quem acompanha esse processo, estava muito interessado nas eleições americanas. Será que os americanos, de um modo geral, a gente até viu algumas pesquisas recentes, estavam tão interessados assim, e na hora de votar, acabam não saindo para votar, como aconteceu no Brexit,
Todo mundo achava que o Brexit não seria, não passaria, e acabou passando, e depois as pessoas falam, a gente deveria ter saído para votar. É um termômetro para Exato. isso, que são os dois candidatos mais impopulares. Eu acho que é mais impopulares, décadas. rejeitados, umas taxas de rejeições Eu acho altíssimas. que é Era o mal menos, menor, eu né? acho que é menos dar uma situação como certa, como foi o caso do Brexit, que as pessoas realmente se enganaram e interpretaram mal o que significaria o Brexit, do que a raiva que o eleitor sente desses dois candidatos. Era o que a gente vindo até que era uma campanha muito mais motivada pelo ódio, pelo menor dos dois males, qualquer coisa menos Trump ou qualquer coisa menos Hillary do lado republicano. Mesmo os conservadores não aderindo totalmente ao Trump, né, mas tipo, melhor ele do que a Hillary, e do lado progressista o contrário, não gostamos da Hillary, mas melhor ela do que o Trump. No final parece que essa raiva do outro não foi combustível suficiente, né? E aí, Patrícia, o que você acha? Eu acho que para a gente conseguir responder isso, a gente vai ter que descobrir, vão ter que ser divulgados os níveis de comparecimento do eleitor. Então a gente vai entender se eles realmente não foram motivados o suficiente para sair de casa e votar, né? Se esse comparecimento ficar abaixo, por exemplo, do ano passado, ou se o Trump teve um desempenho melhor, porque o medo de ter Hillary presidente foi superior ao medo de ter o Trump presidente. A gente depende do comparecimento aí para a gente avaliar. Na última eleição, 58% dos americanos que podiam votar, votaram de fato. É um índice que é considerado alto nos Estados Unidos, se você pensar que o voto não é obrigatório, mas é uma parcela, menos de 2/3 da população votante, né? Não da população. A do Obama, que teve um comparecimento muito alto, 61, assim, né? comparado com outras eleições, acho que foi 62, se não me engano. 61, alguma coisa. Agora, Patrícia, tem um detalhe da Flórida que eu estava pensando, que pega o corte do Trump. É um estado que tem uma população idosa, bem volumosa, né? Muita gente muda para a Flórida para se aposentar. E essas pessoas com mais de 60, 65 anos brancas votam no Trump numa margem de 70%. A não ser a população judaica, que aqui tem muitos velhinhos judeus que mudam para cá, e eles só 18% votam no Trump, porque ele é muito identificado com o movimento antissemita. Mas no geral você está certa. Acho que vai ser interessante ver se essa fatia votou e se foram eles que mudaram a balança pro lado do Trump. E também tem uma condição especial dos latinos da Flórida, que não tem relação com o resto do país, que é ter muito latino rico, branco, especialmente cubano. São muito diferentes, por exemplo, dos latinos na Califórnia ou no Texas. Ou seja, na Flórida sempre houve muito latino republicano. E talvez uma parte deles ou de fato goste do Trump, ou de fato discorde ou desaprove o que o Obama fez em relação a Cuba. As gerações mais antigas, sem dúvida. A nova geração nem tanto, mas as mais antigas, sem dúvida. Se essas pessoas foram lá votar, isso pesou para os democratas. Um dos pesquisadores com quem eu falei, ele estava dizendo que é o seguinte: a divisão é geracional. Os imigrantes que chegaram há mais tempo, principalmente os cubanos mais velhos, que estão aqui há muito mais tempo, eles concordam com o Trump em relação à imigração. Para eles, quando o Trump fala, os criminosos, estupradores que vêm do México, os bad hombres, não são eles, são os novos chegando. Então, esses são super conservadores e, de fato, votam no Trump. Essa segunda geração, ou os novos imigrantes, ou os porto-riquenhos, que estão todos saindo de Porto Rico e vindo para cá por causa da crise, esses votam democrata. Muito dominicano. Até porque a gente tem que lembrar que não tem cubano ilegal, né, nos Estados Unidos. Porque o cubano recebe automaticamente. Chegou lá, ele não passa por isso. É o dry fit. Bom, e a coisa aqui só piora para Hillary. A CNN agora está dando 88% de chances do Donald Trump. Isso com base nos votos já apurados e na tendência, nas projeções que eles fazem. 88% de chance, então, do Donald Trump vir a ser eleito presidente dos Estados Unidos. A vantagem da Hillary cai aí, hora a hora. E, como a gente disse aqui, vai depender muito agora, né, da recuperação que ela vai ter
na costa oeste, onde tem a Califórnia, que ela deve levar a Califórnia, etc., mas perdendo, né? Flórida, Carolina do Norte e Ohio, parece que não vai dar. Tem uma coisa interessante nessa projeção do New York Times, que é a votação popular. Eles ainda projetam a Hillary vencendo a votação popular por coisa de 1 ponto, 1,5 ponto. E o Trump vencendo no colégio eleitoral. Que é a mesma coisa que a gente viu em 2000, quando o Bush ganhou, mesmo tendo menos votos nas urnas do que o... E que é receita para confusão, né? É receita para confusão. Para insatisfação, pelo menos. A projeção está dando 1,5 pontos a mais para Hillary Clinton no voto popular e 287 votos o Trump ganharia no colégio eleitoral, 17 votos, portanto, a mais do que ele precisaria para ser eleito presidente. 88% de chance, segundo essa projeção. As pesquisas, a gente se ilude um pouco, a mídia americana também, porque fica muito em cima da votação popular, né? As preferências ali. Fulano tem 40 e tantos, ciclano tem 40 e poucos. E não é isso que conta, né? É uma eleição indireta, é uma eleição em colégio eleitoral, a matemática é outra. Voto distrital, a soma nos estados, enfim, é muito mais difícil de prever. E as pesquisas vêm perdendo a confiabilidade das amostras lá por causa da questão do telefone, né? Eles só fazem pesquisa por telefone, ninguém mais atende telefone fixo, etc. Não tem... Agora, Patrícia, só para a gente ir encerrando aqui, a gente estava falando mais cedo na outra mesa sobre essa guinada que vários países, né, vêm dando à direita. A gente teve o caso do Brexit, que não foi uma eleição para definir um líder, mas enfim, fechou o país, né, para a União Europeia. A gente tem a direita avançando na França, a direita avançando na Alemanha, e aí agora, até no Brasil, né, a gente teve o resultado das eleições municipais, e aí agora nos Estados Unidos, né? Como é que você vê isso aí, você que cobre mais essa área internacional também? Eu acho que é parte do mesmo fenômeno, né? A gente pode dizer que são os órfãos da globalização. Aqui são pessoas que, assim, ficaram muito excluídas desse... Você tem um resultado líquido de benefício de abertura comercial, de globalização, mas alguns grupos específicos que têm uma capacidade de mobilização muito eficiente, ou seja, gritam mais alto, ficaram muito excluídos desse processo. E os partidos populistas, eu diria que eles são mais populistas do que de direita, porque aqui nos Estados Unidos o Bernie Sanders também teve muito apelo, e ele é um populista de esquerda, né? Em outros países, tudo bem, você tem todos os partidos de extrema-direita ou de direita na Europa, mas em comum, assim, ficou o bode expiatório que é o outro, né? Seja o muçulmano refugiado na Europa ou aqui o imigrante ou mexicano, ficou fácil aí com um bode expiatório e esses partidos ganharam muita força. Se o Trump ganhar, isso é uma demonstração cabal de que está muito difícil você tentar contrabalançar esse populismo de direita ou de esquerda com um liberalismo clássico. Não está dando conta do recado, basicamente. Pois é. Tá bom, Patrícia, quero agradecer aí a sua presença, você tem que ir lá bater matéria aí para o jornal, te agradeço e até amanhã a gente volta então, tá bom? Obrigada, conselheiro. Obrigado, informações Para aqui. mais uma atualização, a CNN declarou a Hillary ganhadora na Virgínia, que é um estado importante também, para ela ainda ter alguma chance matemática. É impressionante, aqui esse medidor aqui que eles têm da vantagem, né, do Trump não para de subir. Ele estava com 17 votos a mais há pouco do que ele precisaria do 270, agora já está com quase 30 votos a mais. 30 votos a mais do que precisa para ganhar. Então, temos aí uma grande possibilidade do Donald Trump vencer as eleições americanas. Bom, bom dia a todos, né? Já são quase 2 horas da manhã e amanhã às 10 da manhã, então a gente volta com mais informações e durante o dia também.